Outra situação desagradável que aconteceu, que veio ao nosso encontro também, é um pretendente inquilino, né? Ele está no processo das documentações aqui conosco, e ele contou para nós aqui dentro da minha empresa, né, que ele havia visto um imóvel com outra imobiliária aqui na cidade, e que essa imobiliária, ele desistiu de alugar este imóvel porque essa imobiliária pediu 6 meses antecipado do valor do aluguel. Ele, na inocência dele, até ele nem sabe, né, que isso é uma coisa que a imobiliária não poderia fazer, né? A pessoa que está ali administrando, ela não poderia fazer. A gente tem aqui 2 problemas em um só. 2 problemas, né? Ele 2 e 1. Ele, na verdade, ele alegou pra gente porque o valor de 6 vezes o valor do aluguel seria muito elevado, ele não teria como arcar. Isso. Né? Só que, além disso, abriu nossos olhos, ele comentou com a gente porque ele não teria como ter o dinheiro para bancar isso. Só que aí isso abriu os nossos olhos justamente porque existem 2 problemas, né, nisso que a imobiliária propôs para ele. E esse, um dos problemas, né, e o que a lei prevê mediante isso também, né? Então, aqui está lá no artigo 38, né, no inciso 2, quando o valor da caução, quando é caução, ela tem que ser até 3 vezes o valor do aluguel, né? E não pode cobrar mais nada, né? Não pode cobrar mais nada, não pode cobrar IPTU, não pode cobrar valor de condomínio, não pode cobrar mais nada, além daquele valor do aluguel que foi acordado, né? Então, a lei prevê isso, né? Então, e também a gente sabe que quando é aluguel antecipado, existe o aluguel de temporada. Aí o aluguel de temporada, aí se pode cobrar antecipadamente, né? É o único que pode, né? É o único que pode cobrar antecipadamente, é o aluguel de temporada, né? Então a gente sabe aí que existe 2 problemas. 2 problemas. Se fosse em questões de caução, não poderia ser 6 vezes o valor do aluguel, porque a caução, o valor máximo permitido pela lei, são 3 vezes o valor do aluguel. Você acabou de falar ali o artigo e o inciso da lei que diz isso. Outra coisa, o segundo problema, aluguel antecipado, porque se for 6 vezes de aluguel antecipado, para uma locação residencial, não é permitido pela lei também. Não é permitido. O único que permite é a locação por temporada. Então, são 2 problemas em um só, que são identificados com base no que a lei diz. E aí, a pessoa que aplica isso na empresa, ela está correndo o risco de uma nulidade da locação. Uma nulidade da locação. Se a pessoa faz isso, o locatário pode haver até uma denúncia, né, perante o Conselho Regional, né? E também ocorre que, como a lei, cabe até uma ação, porque a lei prevê isso, não pode? É nula, a nulidade do contrato, isso não pode ocorrer, né? Então, se esse inquilino, quer dizer, ele não é inquilino, mas se essa pessoa que estava procurando esse imóvel fosse um pouco mais instruída nessa questão, tivesse conhecimento do que a lei prevê, a imobiliária estaria em maus lençóis. Sim, porque geralmente as pessoas aí, eu digo que o brasileiro ele é muito inocente, né? Então, ele é inocente, né? Ele falou aqui dentro do escritório, mas não para prejudicar essa outra imobiliária,
mas na inocência dele. É que não, para ele disse que para ele não daria para ele pagar isso. Então, para ver que as pessoas, às vezes, assim como não dava para ele financeiramente, pode ser que outras pessoas caem nesse mesmo erro, né? E essa pessoa paga, vai pegar o dinheiro emprestado, vai dar um jeito, porque ele quer aquele imóvel, mas amigos corretores, administradores, isso não pode ocorrer. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso porque você está correndo um risco enorme. Pode acontecer da pessoa fazer de conta que não sabe, aí depois lá na frente ela vem e coloca uma ação contra você. Pode denunciar você ser caçado por alguma forma. E aí, babau. E daí, isso também pega negativamente para você. Né? Como é que você vai administrar um imóvel que não tem esse conhecimento dentro da lei? Porque o corretor ou o administrador que trabalha lá com locação de imóveis, ele tem que ter pelo menos alguma noção. Ou então, dele ter um advogado que vai orientar. Sente lá com o advogado, pergunte o que pode, o que não pode fazer dentro de um contrato de locação residencial, dentro de um contrato de locação não residencial, que é o comercial, né? Então, você precisa ir buscar isso. Não é preciso você estar formado em direito, não é preciso você estar diplomado, né? Mas vá buscar esses conhecimentos. Hoje nós temos ferramentas maravilhosas que a gente pode estar aí pesquisando, né? Não digo que você vai copiar contratos que estão lá de locação na internet, porque nem tome cuidado com isso também. Porque às vezes tem furada aí, tá? Vocês tomem muito cuidado com isso. Então, mas você deve buscar a lei, né? Um livro que eu uso muito na minha prática do meu dia a dia, tanto eu, as minhas colaboradoras, né? A Gi também, a Gi tá aprendendo bastante coisa. Eu de vez em quando corro pro livro. Se eu não sei a resposta, é o livro que responde. Que é o livro do professor Silvio Capanema, saudoso Silvio Capanema, né? Que faleceu aí em 2021 devido à Covid, né? Mas ele tem aí esses livros e esse livro dele, meu Deus, tem lá o livro da locação de imóvel, né? Locação, Lei do Inquilinato Comentada. Lei do Inquilinato Comentada, né? Esse livro é maravilhoso. Coloque em prática no seu dia a dia isso, né? Ou então nas horas vagas você vai lá, observa o que você mais tem movimento dentro da sua empresa. É residencial? É o não residencial que é o comercial, né? Estude, vai lá, não é preciso, claro, o livro é grosso, né? Porque é baseado dentro da Lei 8.245, anterior à Lei 8.245, que ele comenta ali também, e depois o que completou, que é a 12.112, né? Então, assim, e ele é muito, tudo ali está comentado, é muito bem explicado, muito bem elaborado, esse livro é fantástico. Dá a impressão até que eu estou ganhando alguma coisa por a divulgação do livro. Não estou ganhando nada, porque o livro é bom mesmo, né? Então, foi assim uma coisa que veio uma luz para mim e eu fui atrás desse livro e adquiri, né? Como investimento para minha empresa, que fica para todos, né? Na verdade. Aí agora aqui eu vou entrar numa questão de gestão que daí é mais a minha praia. Essa questão da lei é mais a praia da Lúcia. Eu tô aprendendo, por isso que eu vou lá vasculho no livro, mas a gente vem numa questão daí, dessa questão de 6 vezes o valor do aluguel, pensando em gerenciamento da empresa e talvez gerenciamento da própria carteira do corretor, se ele não tem uma empresa. Talvez seja uma insegurança dele no sentido de que ele precisa garantir que aquele inquilino vai conseguir pagar e de certa forma ele precisa garantir o serviço que ele está fornecendo também para o locador. E aí, né, nessa questão dessa insegurança, como ele está lidando como empresa,
Se ele acha que 3 vezes o valor do aluguel, porque a gente sabe que às vezes 3 vezes o valor do aluguel, dependendo do imóvel, se for um imóvel de um valor mais baixo, 3 vezes do valor do aluguel não vai garantir realmente aquela locação. Então, cabe a ele analisar a situação empresarial da empresa dele e decidir se ele quer trabalhar com calção ou não. Isso. Aqui, internamente, a gente tem imóveis que a gente trabalha com a opção de calção, mas tem imóveis que, se a gente vê que não vale a pena, não é trabalhado com a opção de calção. Isso mesmo. Então, isso a pessoa tem que analisar. Se 3 vezes o valor do aluguel, que é o que a lei permite, que seja uma garantia, não é vantajoso para ele, na verdade não vai garantir aquela locação, então não trabalha com a calção, trabalha com outro tipo de garantia. Isso é flexível e também faz parte da gestão da empresa. Então, quando tu vai gerenciar uma empresa na questão de locação de imóveis, uma imobiliária, tens que saber como que tu pode flexibilizar o teu processo. Nesse caso da calção, a flexibilidade é essa, não trabalha com calção, trabalha com outro tipo de garantia, porque existem vários tipos de garantia. Tu não é obrigado a trabalhar com a calção. Isso, porque também tem garantia, né? Tem garantia que não é só com dinheiro, a calção, né? Então tem calção que a pessoa pode dar lá um imóvel, né? Um imóvel, ou então um bem móvel, um piano, por exemplo. A pessoa tem um piano, aqueles pianos de cauda, né? Tem piano aí que vale 40, 80, 100 mil reais um piano, né? Aqueles pianos antigos de cauda. Então, e que daí deu como garantia. Ah, eu tenho uma joia, né? Tem uma joia, um relógio lá, um relógio que vale, é uma garantia, né? Ah, eu tenho um lote lá, matrícula atualizada, tá lá do registro de imóveis, eu tô dando esse imóvel em garantia por isso. Pode. É melhor você saber as opções de garantia que você tem e optar pelas garantias que tu queres trabalhar, do que cometer um erro e um erro grave que pode gerar até a nulidade do contrato. Isso mesmo. E se for, pode acontecer isso. E se for chegar a gerar uma ação, que o nosso objetivo também é evitar as ações, mas digamos que gere uma ação, tu tá em maus lençóis, porque aquele juiz vai pegar esse teu contrato, tu vai estar ali com 6 vezes o valor do aluguel. Claro. Como é que tu vai justificar? Como? Né? Não tem como. Não tem. Ele vai dizer que não vai ter nem capacidade de trabalhar aquela pessoa, né? Então isso é muito sério.